Olá pessoal, a nossa aula de hoje tem um tema chamado Mecanismos de Defesa do Ego. É um tema ainda dentro da psicanálise, no qual a gente já estudou, e esse tema ele vai falar, olha bem para vocês verem, mecanismos de defesa do ego. Lembra que ego é o nosso eu, aquele ego que nós estudamos, que é influenciado pelo nosso lado id e pelo nosso lado superego, mas o ego é aquele que representa o nosso eu, a nossa personalidade. E aí, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Todo mundo quer ter um eu, quer ter um ego íntegro. O que eu chamo de ego íntegro? Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser admirado, ninguém quer que o outro fale mal dele. Todo ser humano tem essa preocupação de ter esse ego íntegro, tá certo? Isso é que eu chamo de íntegro, de integridade. E aí, esses mecanismos de defesa que nós usamos, que a gente vai estudar agora, é uma estratégia que todo ser humano usa de forma inconsciente para defender essa integridade desse eu, ok? Como assim? Ainda não deu para entender nada, né? Como que é? Seguinte, vamos supor que você quer, igual eu disse, né, ter um ego íntegro, quer ser respeitado e tudo. E se você dá uma má nota, você faz uma atitude errada, se tem algo na sua vida, um filho seu que não comporta legal, ou se aparece uma doença em você, ou se você levou um chifre do seu parceiro, da sua parceira, ou se você foi demitido do seu emprego. Esses exemplos que eu estou dando, todos são exemplos que as pessoas não queriam que acontecesse com elas. Aí eu pergunto assim para vocês, alguém de vocês que está me assistindo conhece qualquer pessoa da vida de vocês que foi demitido da empresa que trabalhava e esse alguém falou assim, por que você foi demitido? Aí esse alguém responde assim, eu fui demitido porque eu não era um bom funcionário, porque eu não estava atendendo às expectativas do meu patrão, porque eu tenho muita coisa para melhorar. Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. O que as pessoas falam? Elas falam assim, o pessoal lá não me valorizava, aquela empresa não era boa para mim, o pessoal lá, o líder da empresa pegava no meu pé. Eles vão arrumando desculpa, ou então ele fala assim, eu não queria mesmo trabalhar naquela empresa, já era doido para ser mandado embora, né? Sabe por que as pessoas agem dessa maneira? Esse exemplo que eu dei é a forma que o ser humano faz inconscientemente de usar os mecanismos de defesa, que são essas estratégias para poder defender a integridade do ego. Então ele fala assim, eu não sou péssimo funcionário, não. Quem é ruim é a empresa. Quem é ruim é o meu chefe. Quem é ruim são os meus colegas de trabalho. Então, ele é uma forma que o ser humano tem de manter ele íntegro, como se ele fosse uma pessoa perfeita, sem defeitos, e sempre culpar o outro daquilo que, na verdade, o problema é dele, entendeu? E aí, então, os mecanismos de defesa servem para isso. São vários mecanismos de defesa, eu vou escolher 4 aqui e vou exemplificar para vocês entenderem o tanto que todos nós usamos esse mecanismo de defesa e por que é importante a gente estudar isso em psicologia, tá certo? O primeiro mecanismo de defesa que eu escolhi para trabalhar com vocês é o mecanismo da projeção. O que quer dizer projeção? Eu uso o mecanismo de defesa da projeção quando eu projeto no outro alguma coisa que na verdade é minha. É uma característica que eu tenho. Então, por exemplo, fulano é desonesto. Aposto que ele está roubando. Na hora que eu falo que o outro que é desonesto, normalmente eu estou querendo cobrir inconscientemente uma característica que é minha. Eu que estou com a postura desonesta. E como eu tenho essa postura desonesta, eu acho que todo mundo vai me passar para trás. Geralmente, aquilo que você faz, você projeta no outro, sem perceber, porque é inconsciente, culpa o outro
e você sai ileso. Não, eu não sou assim não. É comum, não tô falando que é regra, tá? A pessoa extremamente ciumenta, né, o marido, ou o namorado, ou a namorada extremamente ciumenta, ela sempre vai achar que o outro tá chifrando ela, porque, na verdade, ou ela chifra, né, ou ela trai, ou ela tem esse desejo inconsciente de trair. Então, aquilo que a fala assim, não, mas você vai viajar a trabalho? Não vai de jeito nenhum, que absurdo, por quê? Sabe que se fosse ela não ia trair, ela não estaria indo pensando nessa atitude? Então, a projeção, tudo que é meu e que eu projeto no outro é um mecanismo de defesa. O outro tá errado, eu não. Entendeu? Esse é o mecanismo da projeção. Outro mecanismo que eu separei para falar com vocês é o mecanismo da negação. O mecanismo da negação é uma forma que a pessoa tem de proteger a integridade do seu ego, negando uma realidade que está na cara. Todo mundo percebe, menos ela. Ela acha que não, entendeu? Então ela fala assim, não, eu sou demitido das empresas é porque eu não dei sorte, porque as empresas que eu trabalhei eram todas ruins. Todo mundo percebe que ele é um péssimo funcionário, mas ele nega aquilo, né? Outro, por exemplo, às vezes um paciente, ele vai ter um diagnóstico muito sério, ele fala, não, tá errado o exame, não é comigo, eu não tô com essa doença, e ele passa a negar totalmente o tratamento dele, porque ele não quer enxergar uma realidade. Às vezes tem pais e mães, né, que têm filhos extremamente problemáticos. Os pais vão mudando os filhos de escola, porque sempre fala a escola é ruim. Isso acontece, eu vejo muito nas escolas particulares, as mães sempre, não, vou mudar porque essa escola não serve para o meu filho, essa escola é péssima, o ensino dela é horrível, ela vai culpando, cada escola ela arruma um defeito, ela nega que o problema está no filho dela. Então, negação é um outro mecanismo de defesa, no qual a gente nega que aquilo existe, sabe para quê? Para não se deparar com um problema que é seu, com algo que está ameaçando a integridade do seu ego. O terceiro mecanismo de defesa é o mecanismo da racionalização. Esse é assim, quando você faz alguma coisa errada, ou alguém terminou com você, ou você fez uma atitude errada, você começa a racionalizar, justificar, entendeu? Aí você começa, não, mas é porque isso, foi por causa disso, daquilo outro, eu só agi assim por causa daquilo, mas não é, não, todo mundo faz, eu acho que eu não estou errado, e começa a dar aquele tanto de justificativa, de explicação, entendeu? Ou então, por exemplo, você ficou com um carinha aí na noite ou com uma menina e a menina não te ligou no outro dia, não quis nada com você e você fala assim, não, mas essa pessoa também não serve para mim. Na verdade, ela tem esse defeito, eu prefiro o meu ex que é muito melhor por causa disso, disso e disso. Ou seja, você não quer deparar que você não foi atrativo para aquela pessoa, atraente, né, por aquela pessoa. Então, racionalização é sempre quando você começa a justificar demais alguma coisa ou que você fez de errado, ou que aconteceu com você, dando satisfação, racionalizando, para quê? Para você não se deparar com um problema que é seu, né? Um erro, às vezes, que você fez. E o último mecanismo que eu separei para vocês, todo mundo já percebeu isso acontecendo também, que é o mecanismo do deslocamento. O mecanismo do deslocamento é quando você passa uma raiva na rua, ou o seu chefe te chamou a atenção, ou o seu namorado brigou com você, sua namorada, aí você faz o quê? Na hora que você chega em casa, você desconta naquela outra pessoa que não tem nada a ver com aquele problema que você teve. Geralmente nas pessoas mais fracas ou nas pessoas que te ama, que sabe que vai te perdoar. Então, o deslocamento é assim, seu chefe chegou, te chamou atenção por alguma coisa, você chega em casa, você briga com a mulher, você chuta o cachorro, ou você mete o pé em alguma coisa lá, você desloca uma raiva que é sua, algo que você teria que olhar para você mesmo e ver onde você poderia melhorar, mas você não faz isso, você desloca essa raiva sua numa pessoa que geralmente não tem nada a ver com o fato que aconteceu com você, tá certo? Não sei se vocês... Eu separei esses 4 tipos de mecanismo de defesa e dei esses vários exemplos.
Vocês repararam, enquanto eu estava falando, que todo o objetivo do uso desse mecanismo de defesa, que é para poder proteger esse meu eu, né, a integridade do meu ego, tá fazendo o seguinte: eu tô protegendo o meu ego, e na hora que eu protejo, que eu dou desculpa, que eu ponho a culpa no outro, que o problema nunca é meu, eu estou deixando de olhar para mim mesmo, me analisar, perceber aonde que está meu ponto fraco, aonde que são os pontos que eu preciso melhorar. Não estou fazendo isso e estou sempre culpando o outro, né? Então, é muito comum, às vezes, aluno tira nota ruim e ele fala: o professor me deu nota ruim. Não foi você que tirou, foi o professor que deu. Ou então ele fala: aquele professor é péssimo, aquela escola é ruim. Ele não quer olhar para ele mesmo e ver que ele não estudou o suficiente, que ele não prestou atenção na aula igual ele deveria prestar. Aí a culpa é do outro, né? Então, o mecanismo de defesa, a pessoa usa para defender a integridade do ego, mas ela está causando uma péssima atitude contra ela mesma. Por quê? Enquanto eu estou colocando a culpa no outro, eu estou deixando de olhar para mim, para os meus defeitos, e deixando de assumir aquele defeito meu. Porque na hora que eu assumo, que eu percebo que eu errei, é a hora que eu tenho a oportunidade de mudar o meu comportamento e ser uma pessoa melhor. Enquanto eu estiver culpando o outro, o problema nunca vai ser meu. E aí, sabe o que acontece? A gente vai ser péssimas pessoas. Nosso relacionamento interpessoal vai ser horrível. Porque eu me acho, né, a boa zona de tudo, o problema está sempre do outro, e todo mundo está enxergando que você que é uma péssima pessoa, que você tem um péssimo relacionamento interpessoal, e a pessoa que não se desenvolve, ela vai continuar sendo demitida nos empregos dela, que a culpa nunca é dela. Se ela olhasse para ela, ela ia falar assim: peraí, onde que eu errei? Eu preciso melhorar sim minha responsabilidade, minha pontualidade, meu compromisso. Aí, na hora que ele percebe isso, na próxima empresa, ele vai ter sucesso. Em vez de ser demitido, ele vai ser promovido, né? Em vez de ele falar: a culpa é do professor, peraí, deixa eu estudar e mudar a minha atitude, e vou tirar um notão e vou passar direto. Então, o excesso desse uso de mecanismo de defesa faz com que as pessoas fiquem cada vez piores no relacionamento interpessoal, pior desenvolvimento pessoal dela, imaturidade, falta de compromisso. Então, o mecanismo de defesa, na verdade, ele é muito negativo para as pessoas, porque ele tira essa oportunidade desse desenvolvimento pessoal que a pessoa poderia ter, tá certo? Todos esses conteúdos que eu falei de mecanismo de defesa está na nossa apostila e eu aguardo a atividade de vocês. Espero que tenha ficado bem explicado, bem entendido aí, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!